atrasamos, não sei o que houve no trânsito. Não Tinha nada, né? tinha muito carro para pouca rua. Muito carro e pouca rua, isso aí. Esse trânsito só atrapalha, né, pastor? Só, né? Chegou agora também. Irmãos, vamos ler Salmo 139. Todo mundo conhece Salmo de cor. Eu só quero, são 24 versículos só. Eu só quero ler os 6 primeiros. Hein? Senhor, que me sonaste. Salmo 139 que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já as conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado que o não posso atingir. A gente, muitas vezes, nós não falamos da grandeza de Deus. Deus é grandioso. Qual é o tamanho desse Deus? Conhecimento natural. E qual é o tamanho desse Deus? Conhecimento pessoal revelado. Quando você vê na Bíblia que todos podem ter esse conhecimento, fala da grandiosidade desse Deus. O conhecimento de Deus é um conhecimento infinito. Ele sabe tudo sobre todas as coisas. O conhecimento de Deus não foi adquirido laboriosamente. O conhecimento faz parte da natureza. Deus conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o sentar e o levantar. Davi, quando ele começa a expressar e fala, antes que o pensamento chegue, Deus já sabe. Não há coisa passada, nem coisa futura que Deus não conheça. Tudo Deus. Por isso que Davi no verso 6 diz, tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo. Paulo diz, quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus nada tem escondido, todas as coisas estão patentes diante dele. Nós, como filhos de Deus, deveríamos passar, refletir sobre esse Deus com esse conhecimento. Porque quanto mais nós pensamos, quanto mais nós ampliamos o nosso conhecimento, que diante de Deus é pequeno. Nós nascemos na ignorância e vivemos também nela. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aplica, mais você vai saber que não sabe nada diante da grandeza de Deus.
A Bíblia diz que quando Paulo começa a falar aos coríntios, porque lá havia dois povos, gregos e judeus. Ele dizia: os judeus querem ver milagre, já os gregos querem conhecimento. Eles aplicavam no conhecimento. E ele diz que o conhecimento humano, está em 1 Coríntios 1:20, para Deus é loucura. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, por que Deus torna louca? Porque se torna insignificante diante da grandeza e do conhecimento do Senhor. Deus sabe tudo. O conhecimento de Deus, ele é chamado de onisciência. Onisciência é uma palavra latina. Oni e ciência. Então, só Deus que tem esse tipo de conhecimento. O anjo não tem, ninguém tem. Só Deus tem a capacidade de sondar os pensamentos, de esquadrinhar o coração. Só Deus, ele conhece todos os fatos que aconteceram e todos os fatos que ainda acontecerão. Isaías 45, 9 e 10 diz que eu sou o Senhor que conheço o fim antes de existir. Ele conhece o fim de todas as coisas antes de existir. Não é isso que diz? Qual o versículo? 9 e 10, 45, acho que 45 ou 46. Fala do barro, que é acaso de... Não, é 46. 10. 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Então, o que Deus está dizendo? Que Ele sabe de todas as coisas. Você pode esconder de Deus? De um Deus que olha assim? Lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, vocês conhecem o livro de Gênesis? Quantos capítulos tem? 52. Hein? 52. 50. Aonde começa a história de Abraão? 12. Começa a dividir por etapa. Aonde começa a história de Isaac? Hein? Se você começar a partilhar, você vai saber. Aí você procura tudo certo. Começa no 26. Aonde começa a história de Jacó? No 28. 28, 29, 30 até 32. Aí 33 é a volta, 34 Diná, 35 Betel, 36 já acampando, 37 começa a história de José. Vai até os 50. Sendo que nesses de 37 a 50 tem o 38, que fala de Tamar com Judá com Tamar. Então, quando você divide assim, você vai entender. No capítulo 16, no capítulo 15, Deus promete a Abraão um filho dele. No capítulo 16, Sara dá Agar, e ele coabita com Agar. E depois Sara se vê desprezada, ela manda Agar embora. Lá no versículo 13, Agar está no deserto.
pensando que ia morrer. E lá ela fala uma palavra: El Roi, o Deus que vê. Hein? Deus da vista. O Deus da vista. Mas a outra ela fala o Deus que vê. Porque ela estava desesperada, abandonada, e o Deus aparece a ela e diz: volta, Agar, porque o filho que você tem vai ser grandes nações que vão sair dele. Por que que Deus fala isso? Porque Ele conhece o fim antes do começo. O Deus que vê. Quando você entende, começa a pensar na grandiosidade de Deus, nesse conhecimento, tem hora que eu fico olhando, nós realmente perdemos o temor desse Deus. Deus tinha uma aliança com quem? Quem é que deu Agar para Abraão? Você sabe por quê? Essa é a minha teologia. No 15, a Bíblia diz que Deus chama Abraão na tenda. Não, Abraão tem uma visão. Naturalmente ele bateu a visão para Sara. Quando ele fala assim: não, eu não posso ter filhos, mas o meu mordomo Eliezer, mas não é você não, hein? Eu vou ter um descendente dele. Ele falou: não, senhor, vai ser do seu lombo. E mulher já viu, né, que ela gosta de facilitar as coisas. Vai lá falar: olha aqui, Abraão, adianta o negócio aqui. E aí surgiu essa confusão toda. Você se lembra de Rebeca? Mas ele escutou porque ele quis. Você se lembra de Rebeca? Quando ela está grávida de gêmeos e começa aquela confusão no ventre, e ela pergunta: por que é isto? Ele diz: há no seu ventre duas nações. O mais velho vai servir o mais novo. Então Deus já tinha determinado que seria assim. E o que ela fez? Ela ficou protegendo mais novo. Está entendendo? Olha, e eu não ia acontecer porque Deus tinha determinado. Mas a mulher quis facilitar e ela ficou sem os dois filhos. Ela morreu sem ver os netos. Você está entendendo? Lá no 22, quando Deus fala com Abraão: Abraão, eu quero Isaac, ele sai de surdina, não fala nada, porque se ele fala, ela ia interferir. Agora eu sei por que Você está entendendo? Então, o que aconteceu com Sara? Sara facilitou. O propósito de Deus era, se você olhar o livro de Gálatas, no capítulo 3, era somente uma herança proveniente de Abraão, o Isaac do Sinai, e não Agar, da escrava. Agar entra na história por um descuido e um desvio. Como Deus é fiel nas alianças, por ser filho de Abraão, ele filho do Isaac. Isso aí. Não Agar, o Ismael.
Por quê? Porque a promessa de Deus, ele fala do homem Isaac, não fala de Ismael. Ismael foi uma intromissão, mas como Deus honra a aliança, ele permitiu e falou com Agar, quando Agar estava no deserto: vai voltar, porque vai sair nação daí. Porque qual foi a promessa no capítulo 12? Para Abraão: de ti grande nação. Mas acontece que lá aquele povo ainda acha que é Ismael, né? Eles acham ainda. Mas em certo sentido, eles são filhos de Abraão, tá? Eles não são donos da terra, mas eles querem se fazer, porque Deus não deu a terra, aquela terra foi dada a Isaac. A promessa da terra é para os descendentes de Abraão e Isaac, não Ismael. Tanto é que Ismael faz parte da redondeza, tá? E eles deturpam tudo. A Bíblia dá o caminho. Ele fala que quem foi sacrificado na pedra foi Ismael e não Isaac. Só que a Bíblia é a palavra de Deus e nós ficamos com ela. Então, o Deus que vê é o Deus que sonda o coração. Quando nós estamos diante de um Deus assim, como deveria ser o nosso pensar? Como deveria ser o nosso coração? Lá no capítulo 17 de Jeremias, Deus fala assim: eu conheço o coração, eu esquadrinho o coração. Versículo 10. Então ele sonda a parte mais profunda nossa, aquilo que nós não conhecemos, Deus conhece. Todas as coisas estão neste nível diante de Deus. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quando você fica na sua casa refletindo bobagem, está entendendo? Olhando para a irmã, aquela irmã é isso, primeira encruzilhada, eu vou falar assim para ela. Você maquina em casa, Deus vê. Você está entendendo? Você não esconde nada de Deus. Eu deveria me prostrar em reverência a esse Deus. Quando você faz alguma coisa em oculto, Deus está vendo. Ele conhece. Pastor, às vezes vem aqui no carro. Hein? Vem aqui na garganta, mas aí não fala. Fica só no pensamento. Mas aí tá Aí no passa coração. mal do coração. Está no coração. Isso aí. Não passa mal. Então, É isto que, porque quando você começa a pensar na onisciência de Deus, que Ele está te sondando, e Ele não precisa fazer esforço nenhum, Ele te olha e sabe. Aquilo que você vai pensar lá na frente, Deus já sabe agora. Por isso que o nosso coração, como centro de todas as motivações, tem que ser do Senhor. É em Provérbios, não sei se é 28, 23, aquele que fala: dá-me, filho meu, o teu coração. 4:23 de Provérbios, e sobre tudo o que o homem deve guardar, guarde o coração, porque dele provém as saídas da vida. Então, mas ninguém atenta para isso. Por quê? Porque nós não temos hábitos de contemplar
a grandiosidade do nosso Deus. Pensar, irmãos, meditar. Salmo 147:5 diz que o conhecimento de Deus é vasto. Ninguém pode medir o conhecimento de Deus. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Não se pode medir. Leia o 4 para você ver. Conta o número das estrelas, chamando-as todas Pelo nome. Aí você vai estudar um pouquinho de astronomia. Diz que bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. A Bíblia está dizendo que ele chama todas e conta uma a uma. Você chegar em 10, você perdeu a conta. Já misturou tudo. Pastor, é provérbio 23, 26. 26, né? Dá-me, filho meu, teu coração, teus olhos observem 23. os teus caminhos. Isso aí. 23, 26. Deus pede o nosso coração, porque dele provém a saída. Então nós temos que guardar. O coração do homem, ele é dali que parte tudo, né? As maquinações, e foi isso que Jesus disse, é do coração que vem. Capítulo 15 de Mateus fala isso, né? Ele diz que é do coração que procede os maus pensamentos, os maus intentos, os homicídios, tudo vem de lá. Irmãos, se você olhar direitinho a Bíblia, ou a gente estremecia diante dela, ou a gente mudava o rumo. Nós estamos vivendo 15, 18. Nós estamos vivendo um período de desamor no meio da família de Deus. Nós não temos, a base do Evangelho é o amor, a tolerância, nós não temos isso. A gente não tem isso porque faltou amor. Quando você vê a Bíblia dizendo que quando falta o amor, qual é o contrário de amor? Quando você não ama uma pessoa, você pode se tornar indiferente ou pode adiar por pequenas coisas. Você desgosta, você está odiando. A Bíblia diz que quem não ama o irmão é o quê? Homicida, assassino. Você está entendendo? Isso não precisa pregador falar. Quando você vai para a palavra, ou você treme diante dele, sabendo o olhar de Deus. Deus conhece o coração. Por que nós estamos nos adoecendo como família? Nós nos arranhamos mais do que nos aproximamos do outro. É que nós não percebemos o agir do inimigo querendo destruir, porque nós não temos vigilância. O diabo faz a festa, ele está fazendo. Agora, se você entende a grandeza de Deus, quais são as zonas de Deus? Onisciência. Salmo 139, ele fala assim, ele fala de cada 6 versículos, os primeiros 6 versículos é onisciência. Do 7 ao 12, ele fala da onipresença. Do 13 ao 16 ou 17, ele fala da onipotência, criação. Então, ele divide bem o Salmo.
E quando você olha, todo mundo acha bonito, mas ninguém para meditar. Quem é o Deus que você serve? Aí eu falo para as pessoas, eu falei com Lia, quem é Deus? Ele pode tudo? Ele pode, mas ela entrou em desespero lá em Israel. A gente fica assim, sabe por quê? Se você está na mão de Deus, que é todo poderoso, por que você se abala com coisa pequena? Ué, o que é grande para Deus? Mas essa preocupação dela faz parte do amor. Mas você está falando para Deus, ó, cara, você pode ser lá, mas para mim agora não é. Não foi ela a primeira, não, pastor. Os discípulos estavam um dia sobre o barco, ficaram com medo. Mas nós temos que aprender a confiar no Senhor. Você sabe o que parece? Os filhos de Israel. Deus falou, eu vou te dar a terra. Eles viram o gigante, nós somos gafanhotos. A nação eleita, filho de Deus, e se achou diante dos camaradas, gafanhoto. Mas o caso dela não foi falta de confiança. Ei? O caso dela não foi falta de confiança, foi excesso de se amor. preocupa não, Deus me conhece mais do que ele. Mas veja, o nosso desenvolvimento é para conhecer esse Deus. Tem um verso 46, Salmo 46, 10, não me lembro agora. Vai ver que o Senhor. Isso? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isso aí. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. 46, 10. Esse salmo fala de 3 coisas que Deus é. Ele diz: Deus está, Deus faz, e tem uma outra palavra que ele, hein? Deus é, Deus faz e Deus está. Tá? Então, o Salmo 27 diz: como que eu vou ser abalado? Eu não vou temer o que me possa fazer o homem, porque eu estou amparado nele, que é todo poderoso. Então eu preciso desenvolver fé. Eu estou falando sempre aqui, a fé, esta fé que entra na nossa natureza, é a fé do fruto do Espírito. O fruto, você é permeado por todas as virtudes. E quando você tem fé, se Deus falar, cai aqui, você vai cair, porque você sabe que Ele vai te segurar. Mas quando eu começo, será que eu piso? Agora é o seguinte, o senhor estava igual o Paulo. Se eu partir, eu estou no lucro. Se eu ficar, também. Mas imagine só se o senhor parte, o transtorno que seria lá e cá. O senhor já não estaria nem. Rapaz, quando Deus, mas quem ficou? Quando Deus fecha Quem uma porta, Ele abre outra. Quem ficou que se vire. Então tem que preparar para esse momento aí. Né? Quem Partiu ficou, no se deu lucro, mal. mas agora quem ficou? O desespero. Ó, exemplo do Gugu liberado. Agora que esse corpo chegou no Brasil. Olha só o Gugu liberado. Agora que o corpo dele chegou. Morreu já desde semana passada. 400 mil para trazer o homem. Olha que transtorno seria esse traslado, né? Não precisa não, rapaz, joga por lá mesmo. O senhor já está pronto. Você já foi. Terra lá, né? Sem luz. Não, mas quando não estiver Não Mas o precisa. senhor ressuscita lá. É porque é obrigado. Não, você imagina como é que seria o negócio. Agora é um só cadeira no posto, porque ele foi enterrado. Rapaz, Então tem que preparar para tudo. tem que estar preparado. Mas para quem fica, tem que estar preparado para isso. Isso aí. Para você aguentar o baque, aguentar o tranco. O raciocínio é o seguinte, que é, no caso da Bia, ela aí funcionou aí, de influência aí, pelo lado humano dela. Voltar para o corpo. Então ela não é dizer que ela O que a Bíblia diz? Vamos para a Bíblia.
capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então acabou. Isso não é caso especial, é cotidiano. Isso aí. Aquele lá, não quero, irmãos, que seja ignorante quanto aqueles que dormem. Tá? 4:13, não é isso? Não tem essa esperança. Então, quando você começa a refletir sobre a grandiosidade de Deus, que Ele pode, o salmista diz: se eu subir, Deus está lá; se eu descer, Deus está lá; se eu for por extremidade, Deus está lá. Então você não tem só, estou solitário, estou sozinho. É que não conhece, não tem relação com Deus. O crente nunca está só, porque Deus prometeu: não te deixarei só. Estarei convosco todos os dias. Você desceu na croca, você pode saber, Deus vai lá com você. É fé, ué. Ou você vive nessa dimensão, ou você vai sentir no meio de tanta gente solitária. Isso aí, porque pula. Então as pessoas precisam entender isso. Deus está conosco em todos os momentos. Há uma coisa que separa você de Deus, chamada pecado. Se você não pecou, você sabe que você tem a presença, você tem um conforto, você tem um consolo do Espírito Santo em você. Interessante, muitos crentes ficam pensando que eles fecham a porta, ficam atrás da porta e fazem as coisas erradas, né? Pensando que ele esquece que ele fala: entra e fecha a porta e fala comigo. Mas ele já sabe que não existe porta aqui, não existe nada que tire a presença de Deus. Nada. Não existe nada. Então, quando você vive debaixo dessa proteção, você não importa. O que me pode fazer o homem? Nada. Nada acontece se não for permissão do Senhor. Viver é espiritual, né? Ensinar é espiritual. Por quê? Como pode levar um pouco para o espírito, não leva, não. Entendeu? Entender que leva o espírito, não o corpo. Entendeu? Não entendi a sua pergunta. Tem uma passagem da Bíblia que não deve entender que o espírito vai matar o espírito. O corpo não pode matar o espírito. Então, temer a Deus. Porque quem pode dar destino à nossa alma e ao nosso espírito só? Nem o diabo pode. O homem vai como consequência da desobediência, mas que ele pode, não pode não, porque tudo está no controle de Deus. O homem vai por isso. Eu ultimamente estou olhando, irmãos, a gente fala muito, né? A gente cria certos ditados na igreja. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu fico olhando, tem certas trecho, parte na Bíblia que desfaz esse sofisma. A Bíblia diz em João 3,36: aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cadê o amor? Se não tiver amor, de nada dá. Leia Salmo 5, verso 5. Os arrogantes não subsistirão diante de teus olhos. Detesta a todos os que praticam a maldade. Detesta.
Tudo que pratica maldade, Deus detesta. Ele não pode olhar o pecado também, né? Não pode. Então eu entendo o seguinte: o amor de Deus é com a criação. Ele não tem um amor individual, ele tem um amor a hora que você se deixa relacionar em amor, porque ele detesta. O que um pecador faz para agradar a Deus? Nada. Deus está chamando aqui, eu vou dizer, o povo de Deus está chamando aqui, o cara está para lá. Deus detesta, a ira está sobre ele. Aí Deus ama porque Deus amou o mundo, mas ele precisa de uma correspondência. Veja, a sabedoria e o conhecimento de Deus, ele não aumenta nem diminui. O nosso, conforme a nossa pesquisa, o nosso esforço, nós aumentamos um pouco do nosso conhecimento, que para Deus é loucura. Paulo chega no capítulo 11 de Romanos, versículo 33, ele diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria. Então ele expressa uma coisa que ele não conseguiu atingir. Ele diz que Deus é isso, profundo, não é isso? Leia aí, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então não pode medir. Eu dei uma panorâmica, agora eu vou entrar num outro lado prático. Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Por que muitas vezes nós pecamos? Conscientemente. Nós descumprimos a palavra conscientemente diante de um Deus que vê. Por que isso? Eu já falei aqui com vocês a respeito de Moisés. O que a Bíblia diz no capítulo 2 de Êxodo? Moisés vai visitar e chega lá, vê um hebreu e um egípcio brigando. E a Bíblia diz: olhando Moisés de um lado e de outro, não viu ninguém, matou o cara e escondeu na areia. Mas quem é que esconde de Deus? Quanto de nós vive uma vida assim diante desse Deus que vê? Você no escuro, num quarto de hotel, longe do olho da mulher ou da mulher, você vai ver coisa, se você não tiver um caráter em Deus. Você está entendendo? Porque ninguém está te vendo, você olha para o lado, olha para estar sozinho, você vai fazer. Isso tem valor para Deus? Caráter é aquilo que você é sozinho no escuro, nas suas coisas triviais. Se você quiser conhecer caráter de pessoas, você pega na trivialidade, no joguinho de futebol, você vê se o cara é mentiroso, se fala palavrão. Só ali que você vê caráter. Mas tem pessoas que querem se mostrar, e todo mundo olha e vê uma boa reputação. Reputação é bom, mas se você não tiver caráter, para nada serve.
Porque nós não desenvolvemos conosco. Nós estamos diante de um Deus que vê. Ele sabe. Antes de você pensar bobagem, Deus já sabe. E aí, se eu perco o temor, a minha consciência, ela vai cauterizando. Eu fico insensível. Não ouço mais o toque do Espírito, não ouço nada. Por quê? Porque Deus falou e eu não dei crédito ao que Ele falou. Muitas pessoas estão sendo na igreja. Nós temos um Espírito, irmãos, que fala. Se você não der crédito, você vai deixar de ouvir. Nós precisamos entender isso. Isso não depende de plateia, é você e Deus. É você e Deus. Por isso que Tiago 5,17 diz que Elias era homem igual a nós. Essa oscilação. O cara vem de lá com um fogo, convoca os profetas e detona todo mundo. E aí todo mundo grita: só o Senhor é Deus, porque o fogo desce. No dia seguinte ele recebe um telefonema de uma mulher. O cara treme nas bases. Ele confiou em Deus e fez. No dia seguinte ele não estava mais confiando em Deus. Correu para não morrer e lá perde a morte. Tem umas coisas, né? A Bíblia diz que ele fugiu para não morrer. Pastor, mas eu acho que isso aí é muito humano, não é? É muito humano. É muito humano. E nós somos assim. Por quê? É porque é o que eu sempre falo para o Senhor. Eu confio em Deus, mas ele, às vezes ele vai fazer as coisas que eu não quero. Mas ele vai fazer. É igual a Elias. Ele fez. Qual é a vontade de Deus? É boa, perfeita e agradável. Mas por que você não Mas quer? tem hora que dói. Tem hora que dói. E eu não quero, então eu vou correr e escolher. Às vezes E tem hora que você quer a resposta de Deus agora, Ele vai te tratar primeiro para depois dar. Pois é. igual o Abraão, 25 anos. Mas é igual. Eu tenho as 40 coisas anos só que eu estou esperando. Então tá que bom. muitas vezes a gente ouve. A pessoa não quer deixar ser tratado, a pessoa não, nós, porque vai doer. Então, e às vezes, Deus, é igual o pastor falou, você vai para a prova. Eu não quero para a prova. Toda vez que ele fala isso, eu falo, eu não quero para a prova. Eu já cansei, eu já fui, já voltei. Chega! Ficou reprovado, volta de novo. Tem que aprovar. Não quero prova. Mas lá está a presença dele. Não, tá, glória a Deus que tá, mas que é bom não é não. Não é bom não. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se nós Isso faz parte. os crentes de hoje, tivéssemos desejo de crescer em Cristo Jesus, atingir a plenitude, você sabe que você passaria por muitos confrontos. Nós estamos vivendo uma bonança aparente, porque nós não estamos nos esforçando para conhecer Deus, aprofundar nos mistérios dele. Porque cada subida de degrau há um deserto para passar. Pois é. É isso. Cada subida de degrau na escalada espiritual há um deserto para você passar. Quando você sobe um e desce dois, né? Aí você tem que entrar na qualidade espiritual. Filipenses 3:17. Permanece naquilo que você já aprendeu, não desça. Então, se esforce para subir. Então, a gente vê pessoas, se você olhar, Moisés foi o maior vulto do Velho Testamento, mas ele tinha problema de caráter. Por quê? Porque ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, ele matou.
No capítulo 39 de Gênesis fala de José. José estava só, não tinha ninguém em casa, e ele não se rende. Isso é caráter. Você está entendendo? Ele foge. Ele na prisão também, ele entrega o sonho e fala, lembra de mim. O camarada foi, passou uns 2 anos e ele lá, coração confiante. Então, Gente, isso é José. o caráter tem tudo a ver com você estar só. Ele podia aproveitar a oportunidade. José, diz a tradição que ele passa 10 anos na casa desse Potifar. 10 anos trabalhando como copeiro móvel. E a mulher de olho nele. O dia que ela teve a chance, ela avançou, mas ele não se rendeu. Por isso Deus cumpriu todas as promessas que tinha feito a ele. Porque se ele cai ali, ele perdia tudo. Mas na nossa vida, como cristão, ainda hoje é Desse jeito. Porque se você é fiel, Deus vai te retribuir a sua fidelidade. Desse vai te jeito, não levar. tem. Olha, não tem de outro. Esses exemplos, a Bíblia diz tudo o que aconteceu lá no Velho Testamento para o nosso ensino foi escrito. Tá? Então, nós temos que tirar a lição. Deus teve que levar Moisés 40 anos para firmá-lo. 40 anos de deserto. Davi, Hein? Não. Deus não permitiu que Moisés entrasse. Está lá no capítulo 12, se não me engano. Não, 20 de Números. Ele diz o seguinte, no capítulo 20, fala, porque você não obedeceu a minha voz. Deus disse, falai a rocha, e ele feriu a rocha. O que é rocha? Jesus. Tudo na Bíblia tem um sentido. Quantas vezes Jesus foi ferido? Por isso ele não podia bater a segunda. Porque tudo é tipo. Desobediência. Porque ele não obedeceu. Deus, olha, quando você desobedece, quando você estuda princípios de autoridade, o pecado maior de Adão não foi a desobediência em si, foi a autoridade de Deus que foi manchada, porque Deus é a autoridade suprema. Ele falou, não faça, e o cara fez. Quando Deus disse para Moisés, não fira, e Moisés fez, acabou. Ele foi penalizado por isto, porque ele feriu a autoridade de Deus. Esse é o princípio. Ninguém pode ferir a autoridade de Deus. Eu entendi quando você fala quantas vezes ele foi feito sobre Porque tudo que acontece no Velho Testamento, ele faz uma tipologia para o Novo. Jesus fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, que os filhos de Israel olharam para ela e foram curados, assim também será o Filho do Homem. O que ele está mostrando? Deus deu um escape para o povo que estava morrendo pela mordidura das serpentes, com uma haste, com uma serpente na haste. E ele fala, assim também sou eu. O povo está morrendo sem salvação por causa do pecado, mas se olhar para mim como serpente que estou pendurado na cruz, tem salvação. É tipo. Quando Deus dá o maná, o que Jesus diz lá no livro de João, capítulo 10? 10? Não, acho que é 6. Eu sou o pão da vida. Ele fala, os vossos pais comeram o maná e morreram.
Mas quem se alimentar deste pão, então ele está mostrando um fato com um símbolo lá no Novo Testamento. Quando lá em Mara, Deus pede a Moisés para ferir a rocha para dar água, Hebreus diz que a rocha era Jesus, ele fere a rocha e Jesus foi ferido, a lança pegou ele na cruz, ele foi ferido pelos nossos pecados, uma vez. E quando ele fala lá no deserto, ele fala, falai a rocha. Quebrou o tipo. Aí Deus falou, você me desobedeceu. Veja bem, nós valorizamos muito os aplausos. Leia Provérbios 22:1. Ninguém tem NVI, não? Hein? A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Esse é na atualizada, King James. Essa. Está falando da boa reputação, vale muito. Mais que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. A NVI está próximo disso. A boa reputação vale mais que grandes Riquezas, isso aí. Fala, mais Então, digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. qual era o problema de Jesus com os fariseus? Que os fariseus queriam o quê? Ser visto pelos homens, reputação. A Bíblia diz que ela é importante, que vale mais do que tesouro, não é isso? Não, vale mais que muitas posses. Só que se você não tiver caráter, não resolve nada. Por que Jesus dizia isso? Mateus capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, ele queria ser visto por quem? Pelos homens. Eles não se preocupavam com o Deus que vê. Eles davam esmola e batia tamborim para todo mundo notar. Eles faziam grandes orações para ser visto pelos homens, mas o coração mesmo estava longe de Deus. Nós precisamos entender que o que vale para Deus é aquilo que Deus nos vê. Aquilo que eu sou para as pessoas gera para mim credibilidade. Aquilo que eu sou para Deus gera para mim autoridade. O que nós queremos ter? O bom seria associar os dois. Pessoa que você conhece o caráter, essa pessoa não faz. A fulano fez isso, se você conhece, tem intimidade, você fala, essa pessoa não faz isso. Por quê? Porque você conhece ela na intimidade. O cristão devia ser assim. Paulo diz a Timóteo, seja padrão das sãs doutrinas. Nós fomos chamados para ser padrão. Ter um modelo como Jesus, porque todas as coisas estão patentes diante dele. Então nós temos que tratar o nosso coração de maneira sábia, porque Deus está vendo a nossa inclinação.
um dia nós vamos aparecer. Se não me engano é Romanos 2:16, que fala que todos nós um dia vai comparecer. Hein? 16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. Vai os segredos dos corações. Há uma outra coisa, irmãos, que muitas vezes nós percebemos e tem muita gente que fica até indignado. O juízo de Deus, capítulo 5 de Timóteo, versículo 24, ele diz que há alguns que o juízo vem rápido e tem outros que o juízo vem mais depois lentamente. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Então, muitas pessoas que gostam de jogar as coisas debaixo do tapete, vai ficar lá. Tem alguns que o negócio vai ser exposto. E tem outros que vai ficar lá. Mas tem um dia em que todos os tapetes serão expostos perante o Senhor, o Deus que vê, porque nada diante dele fica encoberto. Se não me engano, é a igreja de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, que ele fala: eu sou o Senhor que tem os olhos como chama de fogo. E ele fala assim: eu conheço as tuas obras, estou dando oportunidade para você se arrepender. Aí ele fala do pecado de Jezabel, a prostituição. Se não me engano é versículo 19, né? Tá? E ele falou: eu estou te dando oportunidade de arrependimento. Esse juízo, essa bondade de Deus. Aqui no Jezabel é prostituição? É prostituição. Porque fala assim, Jezabel que a si mesmo se declara profetisa. Eu pensava assim que fosse uma pessoa. Não, mas antes ela fala que é prostituição. E aí ele está dizendo que deu oportunidade de arrependimento. A tolerância de Deus, muitas vezes no juízo, é para que haja arrependimento. Quantos anos Jeremias profetizou a nação? Quase 40 anos. Para que a nação arrependesse, para não ir para o cativeiro. Mas não teve jeito. Voando lá para o trono. E muitas vezes acontece com a gente. Deus avisa, e aí nos pega. Irmãos, é que vocês nunca viram um avivamento. Quando tem um avivamento, você tem que correr direto para confessar, porque o tapete é sacudido. E outra coisa, que tem muita gente que fala: Deus não envergonha. Deus envergonha. Levanta e fala: é você. Você fez isso. Expõe o segredo do coração. Então, o dia que chegar avivamento, você pode saber, ou você corre para confessar, ou Deus Mas mesmo que não veio o avivamento, se você tem coisas escondidas no coração, lá no... Você não tem alegria do Espírito, você não tem paz, você não tem... anda para a igreja porque anda. Mas eu te pergunto uma coisa: tem ou não tem gente se enganando assim mesmo na igreja? Tem. Então, você vai mudar isso? O que Jesus disse do trigo e o joio? Mas essa pessoa vai sentir a paz de Cristo, a alegria do Espírito. Era para sentir, mas ela está se iludindo.
Infelizmente, o Evangelho é uma opção pessoal. Deus não coloca um anzol na tua boca, porque Deus não quer isso de ninguém. Deus quer uma adoração voluntária. Porque se você não entender a grandiosidade de Deus nas suas ONGs, você vem e se torna um religioso. Quando você para, que você começa a pensar, sabendo que Deus está vendo o seu pensamento, eu sempre digo o seguinte: tudo que nós falamos é de domínio público. Satanás toma posse, você falou bobagem e acabou. Ela vem contra você, porque é bumerangue, né? Ela vai lá e volta. Agora, tudo que você pensa ressoa lá no céu. Se você pensa bobagem, lá estromba, porque Deus conhece. Então o nosso pensamento tem que ser puro, porque Deus sabe de tudo. Nada fica encoberto diante dele. Então eu tenho que ter temor. Mas para ter temor eu tenho que saber que Deus sabe a hora, o que eu faço no meu levantar, no meu deitar, no meu rancor no coração, tá? Na minha ira. Tudo isso Deus sabe. Vai enganar quem? Você engana você mesmo. Você engana Deus? Então as pessoas precisam ter conhecimento. Você engana Deus por acaso? Não. Então anda direito. Por que adianta fazer aqui você ser um cara brigador, que fala bobagem, que fala pornografia e está na igreja? Quando você olha para ele, tem credibilidade, tem reputação. Pô, aquele cara é um cara. Mas lá fora é diferente. Você está enganando a quem? Nós devemos temer mais o Senhor. Ninguém esconde Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito. Então temos que ter temor. Por isso que está faltando temor, porque nós não conhecemos o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que vê. É o olho. Amém? Deus que me livre. Amém.